Oi pessoal, vamos falar agora sobre o movimento abolicionista. Será o nosso assunto de hoje, com base no slide do Centro de Mídias. Bom, primeiro, o que é abolição? Abolição significa extinguir, acabar, terminar. Então quando a gente fala abolição escravista, significa o fim da escravidão, tá? Então, bem simples de lembrar. Bom, nascidos e arrancados de outro continente a partir do século XVI, africanos e seus descendentes foram escravizados no Brasil. Assim que passaram a trabalhar forçosamente, exercendo um papel de suma importância nos aspectos econômicos, sociais e culturais do nosso país, esses homens e mulheres eram originários de diversas etnias e seus descendentes passaram a também compor a população brasileira. Então, o que a gente já sabe? A gente sabe que o Brasil, colonizado depois por Império, nós tivemos aqui a escravidão, primeiro indígena, depois a escravidão africana, onde os escravos eram capturados e trazidos aqui, através dos chamados navios negreiros, onde eles eram trazidos em péssimas condições, muitos morriam no meio do caminho, e eles eram trazidos sem se importar com a sua cultura diferente. Então, e a gente precisa lembrar isso, a África não é um país, a África é um continente que possui diversos países, e naquele período existiam diversas tribos, muitas tribos inimigas umas das outras, como eram as tribos aqui indígenas brasileiras também. Então eles eram trazidos, alguns mesmo não falavam as mesmas línguas, então isso não era importante, eles eram trazidos aqui e eram obrigados, recebiam outro nome, recebiam nomes católicos, porque diziam que não tinham alma, essas coisas do pensamento antigo, então eles eram rebatizados e trazidos para o Brasil para serem vendidos, principalmente para os senhores donos de grandes plantações como o café, que era muito importante, a cana-de-açúcar, o algodão, que eram as coisas importantes que rendiam muito dinheiro para a colônia durante esse período. Então eles eram fazer esses trabalhos mais braçais. Os escravos eram vendidos normalmente para esses senhores, mas alguns também eram vendidos para trabalhar nas cidades. Então a gente tinha vários tipos de trabalhos, como trabalhos mais forçados, mais braçais, e trabalhos também para pessoas trabalharem dentro de casa, com faxina, para cuidar da ama de leite das crianças, que normalmente é quem cuidava dos filhos das senhoras. Então tinha uma condições diferentes para esses escravos. Tá? E aí, conforme esses escravos acabam tendo filhos nascidos aqui, já nasciam, já aprendiam a língua brasileira, a língua portuguesa aqui, e acabou acontecendo isso. Muitos também desses escravos, principalmente das escravas, acabam tendo relações com os seus senhores, não por livre e espontânea vontade, e acabam nascendo crianças que eram o pai branco e a mãe africana. E aí vamos ter a miscigenação. E a gente sabe que o nosso país é miscigenado e vem de toda essa história, de toda essa vivência que a gente vai ter. Tá? Então isso é bastante importante a gente lembrar isso. Então, falamos aqui da questão dos africanos que são trazidos, que a África não é um país, mas é um continente, que esses africanos eram trazidos em péssimas condições, muitos morriam no meio do caminho, eram trazidos aqui, trocados, seus rebatizados e vendidos para a mão de obra forçada. As relações sociais estabelecidas durante a escravidão no Brasil teceram uma rede cultural complexa. Um dos principais aspectos dessa rede está relacionado à construção da nossa identidade étnico-racial, visto que boa parte da população brasileira é composta por negros. Ou seja, aqui está dizendo no texto que, se a gente pega hoje, boa parte da população tem um descendente negro, que é essa miscigenação de toda essa cultura principalmente após o fim da escravidão.
É fundamental considerar a importância do trabalho exercido no contexto de escravidão ao analisarmos os ciclos econômicos da história brasileira e seu legado presente. Então, como eu falei, toda a questão da riqueza, toda a questão da produção era vindo do trabalho suado dos escravos. Tá? Ao mesmo tempo, é essencial também perceber que a influência da escravidão na potencialização das desigualdades sociais no país é como as tentativas de superação dessas desigualdades étnico-raciais muitas vezes geram reações violentas. Ou seja, eles também representam essa história enquanto escravo até os dias de hoje, começaram ali fortemente a questão da desigualdade clara, evidente que existe. Bom, nós temos aqui o Código Penal, parte especial, título 1 dos crimes contra a pessoa, capítulo 6 dos crimes contra a liberdade individual, seção 1 dos crimes contra a liberdade pessoal, redução à condição análoga à de escravo. Então, no Código Penal, que fala sobre a questão de a gente não poder, que é crime, você proibir a pessoa de ter liberdade individual e também de liberdade pessoal. É isso, você não pode impedir a pessoa de ter sua liberdade de vir e ir. Artigo 149. Reduzir alguém à condição análoga de escravo, ou seja, o que crime análoga de escravo? Submeter a ela a condições semelhantes à de escravidão. Quer submetendo a trabalhos forçados ou jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio a sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou pressuposto. Isso aqui que está falando é essa questão da análoga de escravo, ou seja, se você proibir a pessoa de ir e vir, seja por qualquer razão, mesmo uma razão de dívida, você proibir a pessoa de poder ir embora, de ir para outro lugar, é o tipo de ato de escravo. Então isso aí não pode. Pena de reclusão, 2 a 8 anos e multa além de pena de correspondente à violência. Então, aqui ó, quem descumprir e usar e pedir a pessoa de ter essa liberdade, né, tratando-a de alguma forma como escrava, terá uma reclusão de 2 a 8 anos e multa além da pena caso houver violência. Nas mesmas penas incorre quem cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. 2. Mantenha em vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Não pode essas ações. 2. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra a criança ou adolescente. Então, se for contra a criança ou adolescente, a pena é maior. Por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem também aumenta a pena. Identifica no Código Penal brasileiro quais são as condições análogas à escravidão. A gente já falou aqui. Impedir a pessoa de ir e vir, prender a pessoa para trabalhar exaustivamente, com péssimas condições, com violência, com racismo. Isso tudo remete à escravidão. A Constituição brasileira garante que todos somos iguais perante a lei e que qualquer discriminação que atente a esse direito será punida, sendo a prática do racismo também considerada criminosa. Pesquise alguns artigos da Constituição brasileira que tratam de discriminação racial e transcreva em seu caderno os pontos que considerou mais importantes. Então, siga a orientação do professor para socializar sua pesquisa com a turma. Estará ali na nossa atividade isso aqui. Durante o Império foram adotadas diversas estratégias para combater a escravidão e os abolicionistas, aquelas pessoas que estavam lutando para a abolição da escravidão, se manifestavam inclusive publicamente, pressionando autoridades para o seu fim. Então não era escondido não, era publicamente. Ou para a aprovação de leis que libertariam mais escravizados. Luiz Gama utilizou o sistema judiciário para conquistar sua liberdade e ajudou outros 500 escravizados a se libertarem da mesma forma. André Rebouças e José do Patrocínio.
O engenheiro André Rebouças e o jornalista José do Patrocínio, ambos descendem de escravos. Se aos políticos do Império e para além da luta dos próprios escravizados e de seus descendentes, diversos grupos buscaram recursos para divulgar as ideias abolicionistas. Apoiavam fugas, compravam alforrias, sustentaram economicamente quilombos. Ideias abolicionistas eram inclusive divulgadas em revistas, folhetos, jornais que continham charges denunciando os horrores da escravidão. Então essas ações eram muito recorrentes. Só para quem não sabe, o quilombo era um lugar isolado onde os escravos fugiam. Eles chegavam até os quilombos para fugir da escravidão. Era um lugar de resistências dos fugidos, né? E aí, como eu falei, muitas pessoas abolicionistas começam a divulgar essas ideias em revistas, em jornais, para mostrar para a sociedade, para ter mais apoio de que está chegando a hora do fim da escravidão, que a gente está tratando os seres humanos de uma forma horrível e que deveria dar um basta nisso. Então, utilizando essa linguagem para a população acordar, para ter mais apoio, para ter cada vez mais pessoas até o fim disso. E muitos que apoiavam também eram os ingleses. Os ingleses não queriam mais a escravidão. Por que os ingleses? Lembre-se que os ingleses foram que a gente apoiou muito Portugal. Nós estamos ainda na época do Império. E a gente percebe que os ingleses, que são o nosso maior problema, também não querem. Por quê? Porque os ingleses estão vivendo lá a primeira Revolução Industrial. Agora, para eles não interessa ter escravos, porque escravos são pessoas que não têm recursos para consumirem aqueles produtos. Então, se aqueles escravos se tornarem consumidores, deixarem de ser escravos, vão passar a ser consumidores e vão aumentar a riqueza desses ingleses, porque terão como trabalhar e, portanto, terão como consumir. Apesar de todos esses esforços, mesmo em 1888 ainda existiam membros do Partido Liberal e do Partido Conservador interessados na manutenção da escravidão. No entanto, é importante pontuar que o debate político também contribuiu para a consolidação de uma crise na monarquia que acabou levando ao seu fim e à disseminação de ideias republicanas. Então, bastante importante. 1888 foi a época que, em maio, a princesa Isabel assina a libertação desses escravos. Mas até esse dia houve vários debates, e esses debates com muita gente ainda dos partidos não apoiando essa ideia de libertação de escravos, preocupados mais com a economia, com a perda, porque muitos também eram donos de fazendas e perderiam, porque não receberiam o dinheiro perdido com a libertação dos seus escravos. E isso fez com que a República se fortalecesse, porque aí as pessoas vão passar a olhar com outros olhos na monarquia. Então isso vai enfraquecer a monarquia e vai dar origem lá na frente, um ano depois, à nossa república. Além da Lei Áurea, quais leis anteriores pretendiam abolir a escravidão no Brasil? Então tem uma série de leis que indicavam a ideia de ir abolindo aos poucos a escravidão, porque óbvio, Dom Pedro II era da política da boa vizinhança, vou tentar agradar todo mundo para me manter no poder, como a gente viu nas aulas que a gente falou anteriores, principalmente das revoltas regenciais, em que ele vai tentar se manter no poder, certo? Então ele vai tentar se manter no poder, agradando todo mundo. Ele sabe que se ele fizer isso de uma vez, ele vai ganhar inimigos poderosos, que eram os grandes fazendeiros. Então ele vai criar a lei do sexagenário, que com a partir de 60, 65 anos, o escravo automaticamente seria livre. Óbvio, muito pouco chegavam a essa idade por causa das péssimas condições que eles tinham. Também ele cria a lei do ventre livre, onde a partir daquele momento, daquela lei, do momento que aquela lei está ali formada e assinada, toda a criança que nascer já será livre, não será escravo. Então são leis também que já indicavam a pretensão de uma abolição. Então aí a gente falou um pouquinho sobre o movimento abolicionista até finalmente a liberdade desses escravos. Espero que vocês tenham entendido a aula, a gente se vê na próxima aula.